Salve, salve, minha família! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do meu, do seu, do nosso Fala Guipa podcast, que dá voz pra quem precisa ser ouvido. Sem maiores delongas, vamos bater um papo hoje com um cara muito especial que tá aqui com a gente, o Everton Carvalho. Ele que é, se liga só, advogado, ativista, cultivador de cannabis, presidente da Associação Canáfrica, rapper e liderança do movimento negro. Desde muito jovem atua em questões sociais, culturais e artísticas. Eu tô falando do parceiro Everton Carvalho, doutor Everton Carvalho. Seja bem-vindo, irmão. Da hora demais, meu parceiro. Pô, e eu sou o seu também, bravo, cara. Da hora, mano. A gente tava conversando em off aqui, você também tentou atuar na parte da política, né? A gente que é meio ativista, assim, a gente quer tentar mudar o mundo, mas o sistema é mano, o sistema é foda, né, pai? Ô, mano, eu falo pros caras, velho, se existisse no Brasil um esquema da gente se candidatar sem partido, ia ser da hora, mas infelizmente a gente tem que escolher um lado, entender, e muitas vezes dentro daquela estrutura ali, a gente nem se encaixa, mano. Exatamente. E aí a gente fica meio deslocado, né? Exato. E essa polarização que a gente vive faz com que a gente tenha dificuldade até de escolher o partido, como você bem citou, porque se a gente escolhe o partido de um lado que a gente mais acredita, a gente perde voto do outro lado. E as pessoas, elas não entendem que às vezes a gente precisa dar a mão pro capeta pra conseguir alguma coisa maior, né, pai? É complicado, cara. Eu vou falar uma parada pra você, irmão, que eu falo pra todo mundo assim. Eu acho que o campo progressista, ele precisa estar inserido em vários lugares, não só nos mesmos lugares de sempre. Porque o que acontece, irmão? Hoje em dia, por exemplo, a pauta de segurança pública, quando você vai olhar pra esquerda, os caras falam de segurança pública só na maneira lúdica, que é tipo assim, vai acabar de parar os assaltos se a gente melhorar a educação. Pô, todo mundo sabe disso. Deu aula. Mas e o hoje? Exato, mano. Quem que tá debatendo hoje? Exato. É por isso que os caras nadam de braçada. Exato. Os caras estão discutindo. Eu era do Conselho Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. E lá, você vê que, tipo assim, a galera da esquerda, os poucos que tinham, sentam lá e ficam fazendo enfeite. Enquanto isso, os caras tá debatendo compra de fuzil, de colete, de viatura, de não sei o que, patrulhamento. E a gente tá fora desses debates, pô. Perfeito, e aí chega, todo ano de eleição, o cara que fala que vai matar mais é o que ganha. Perfeito. E a gente tá fora desse debate. Perfeito. Então a gente tem que tá sim, velho. Tem que ocupar esses espaços sim. E sabe o que me assusta, irmão? Me assusta que eu percebo que as pessoas de esquerda, elas concordam em relação a isso, em relação a essa falha da segurança pública, não todos, mas conversei inclusive com uma moça que ela é casada com um cara muito importante da esquerda, que eu gosto muito dela, que é a Nath Boulos, e eu falei pra ela, pô, tem um bagulho que me pega, essa questão da segurança pública da esquerda, e ela concordou comigo, mas eu pergunto, por que não falam então a respeito do assunto? Por que não modificam esse pensamento da esquerda sobre a segurança pública? Porque a ideia, o que você falou, a ideia que a esquerda passa sobre segurança pública é incrível, vamos ressocializar as pessoas, vamos trabalhar a educação. O problema, irmão, é que a gente tem que ressocializar o mundo, velho. A longo prazo. Nossa sociedade tá doente, irmão. As pessoas estão matando por matar, as pessoas estão propagando ódio por propagar ódio. Então, acho que bandido hoje tem que ser tratado num estado de choque, parça. Tem que ter medo de ir pra cadeia, mano. Poucas. Você entendeu? E enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar sofrendo com a impunidade. Só que isso tudo, cara, acontece por quê? Por causa da polarização. A esquerda não vai dar o braço a torcer e falar, vocês têm razão nisso aqui. E a direita também não vai dar o braço a torcer e falar, vocês têm razão nisso aqui. E quem se fode, quem quer, desculpa a expressão, o povo. Ô Gui, tem uma parada que é muito louca, assim, que você é um cara que bate muito nessa tecla do direito das mulheres também, e defende, vai pra cima dos caras que agridem mulher e o caramba quatro. E, cara, eu também. Só que eu sou um cara, às vezes, muito radical em algumas paradas, e eu sou um cara, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu sou um cara que eu defendo pena de morte pra determinados crimes. Eu também, muito. Defendo muito mesmo. Sim, sim. Pena de prisão perpétua e tal. Sim. Claro, eu atuo, eu sou advogado e eu atuo na defesa de direitos fundamentais. Eu tenho um projeto chamado Favela Forever, que é onde eu advogo gratuitamente pra pessoas inocentes acusadas de crimes que não cometeram. Então a gente vive num país que, em 2006, a gente tinha 308 mil pessoas encarceradas. Hoje a gente tem 930 mil pessoas encarceradas. Bom, partindo desse pressuposto, irmão, a gente já consegue perceber que aquela falácia de que o Brasil não prende é mentira. Ele até prende, mas prende mal. Perfeito. Por quê? Porque esse boom de prisões de 2006 pra cá foi por causa da lei de drogas. Então a gente tá prendendo pequenos traficantes, usuários de drogas, e tá deixando estupradores, homicidas, corruptos livres. Perfeito. Então, a gente prende muito, mas prende mal. Então, Sim. o que tem que ser feito no Congresso Nacional hoje para que a gente tenha um sistema de justiça eficaz? Prender da forma coerente. Perfeito. Pra isso, irmão, a gente tem que começar a tirar o preciosismo de lado e começar a entender o clamor do povo. Porque, mano, a gente entende, irmão, o seguinte: você é um cara inteligente, você vai entender o que eu tô falando agora. A política, ela jamais pode estar à frente. Ela tem que escutar o povo e
aplicar aquilo que o povo quer. Com certeza. Beleza, o povo às vezes dá umas brisadas, mas se você for parar pra pensar o que o povo tá pedindo, faz sentido. Muito, porque a gente tá sofrendo com isso que a gente tá querendo que mude. Você tá entendendo? Lógico. Quando eu comecei a falar que eu sou a favor de prisão perpétua, muita gente da esquerda e do campo progressista começaram, você é louco, você é um cara que defende não sei o quê. E eu falo, mano... A pena de morte é uma parada que talvez poderia ser eficaz, mas como a gente vive no Brasil, a gente sabe que muito inocente ia morrer. Sim. Então, beleza. Vamos partir do pressuposto que a prisão perpétua, o cara vai ter a vida inteira pra se defender lá e tentar provar a inocência dele, mano. Sim. Porque o que acontece, irmão? A gente tem que entender o seguinte, mano. Na quebrada tem muito atrasalado, pai. Eu já fui roubado e eu tô ligado como é que é. Esses dias aí, os caras tentaram entrar na minha casa, mano, pra roubar minha moto. Estouraram o portão da minha casa e tentaram roubar minha moto. E aí, mano, se eu não tiver... Eu tenho arma. Se eu não tivesse armado, tivesse pá, os caras tinham entrado na minha casa. Sei lá o que os caras tinham feito. Lógico. E aí eu fico pensando, mano, um monte de preto tentando roubar outro preto que ajuda os caras da quebrada. Aí eu tenho que olhar pra esses mano, passar a mão na cabeça dele. Esses caras é atrasalado, velho. Total. Esses caras é atrasalado, Sim, mano. sim, porque da sim. mesma forma que eles vieram da quebrada, eu também vim. Total. Eu não tô falando, querendo romantizar aqui, que tipo assim, não sei o que lá, oportunidade. Porque até então, isso daí existe mesmo. Eu tive oportunidades, mas eu fui atrás Isso é bom das minhas falar. oportunidades. E eu aproveitei as micro-oportunidades, mano. Porque muitas vezes o periférico, Gui, ele espera que aparece o cavalo branco, Salvador, dando 500 mil reais pra ele. Meu Deus, essa é a oportunidade. Não, mano, uma vez uma oportunidade de emprego é a micro-oportunidade. Um passe que o cara te dá pra você pegar um busão é a micro-oportunidade. Uma oportunidade de estágio é a micro-oportunidade. O pobre tem que entender que ele tem que aproveitar as micro-oportunidades. Perfeito. E a partir disso, mano, voltando nessa questão do sistema de justiça, é o seguinte, o que eu falo é... Nós precisamos aplicar o que o povo tá pedindo. Perfeito. O campo o lúdico é legal, beleza, é legal, mas quem tem fome tem pressa. Com certeza, Quem mano. tá sendo roubado no ponto de ônibus tem pressa. Sim. Então, beleza. Se a gente tá encarcerando mais, quem a gente tá encarcerando? A gente já sabe que é a partir da lei de drogas que teve o boom do encarceramento pra poder mostrar pro povo. Então... Vamos ter que fazer duas coisas, irmão. E você é um cara que eu confio muito no seu trampo. Eu acho que se você conseguir fazer isso pra nós, vai ser muito da hora lá em cima. É a gente conseguir entender qual é verdadeiramente o problema do sistema de justiça do Brasil. Eu sei qual que é, irmão. São as brechas, velho. Aí. As nossas leis, elas são muito falhas, mano. Audiência de custódia. O cara é pego em flagrante, mano. Passa por uma audiência de custódia e responde em liberdade. O cara paga 1/3 da pena e ele sai da cadeia. Mano, o cara não tem nem problema de saúde, mas ele alega através do advogado que ele tá tendo um problema de saúde pro advogado tentar conseguir uma liberação pra ele responder em liberdade. Tem coisas que não podem acontecer aqui. O advogado criminalista hoje, ele só trabalha em cima de brechas. Eu tenho amigos que são advogados criminalistas e eles falam pra mim, a gente, mano, nem pega direito o caso do cara, a gente trabalha em cima da brecha do crime cometido por ele, porque essas brechas existem. Então não adianta a gente pegar e querer mudar o mundo se as leis que colaboram ou corroboram com a nossa mudança ou pensam que a gente pensa que pode fazer com que o mundo mude, não sejam efetivas. As leis são muito falhas, irmão. E os nomes, né? Isso daí acontece e quando você vai pegar esse recorte, você percebe quem são os que são soltos na audiência de custódia. Os brancos, ricos e com sobrenome Bittencourt. Exatamente. Se você pegar, por exemplo, dá um exemplo de umas meninas lá de Mogi das Cruzes que são cultivadoras de cannabis para consumo próprio. O STF já descriminalizou, já disse que se a pessoa tiver até 40 gramas de maconha ou até 6 pés de maconha em casa, ela não deve ser considerada traficante. E essas meninas com 2 pés de maconha e 20 gramas de maconha seca já pronta para consumo estão presas há mais de um mês. Sim. E aí você vai ver o primo do Nicolas Ferreira, que foi preso com não sei quantos quilos, tá solto, pô. Por quê? Porque não tem o sobrenome. Porque o policial talvez tenha ido pra casa do primo do Nicolas de uma maneira e pra casa das meninas de outra. Cara, é assim, a justiça ela é foda, seletiva, irmão. Eu tô há pouco tempo aqui com você no podcast e eu já, mano, curti todas as suas ideias porque eu tenho o mesmo pensamento, irmão. Sim. Eu acho que é tratamento de choque pra bandido. Eu acho que dependendo do crime, o cara tem que se lascar. Não tem essa ideia de, vai prender pessoa inocente. Cara, é assim, eu sou uma pessoa que eu defendo as leis a favor da mulher. A partir do momento que eu defendo as leis a favor da mulher, eu tenho que escutar de homens alegando o quê?
que existe falsa denúncia. E tentando diminuir as dores das mulheres e acabar com as leis a favor da mulher, certo? Existe falsa denúncia? Existe. Mas é um número muito pequeno. Então, assim, quando eu pego e falo sobre a tal da pena de morte, e eu vejo pessoas falando, mas vai prender inocente? Cara, beleza, vão prender inocentes? Vão. Vamos trabalhar em cima dessas brechas para que haja cada vez menos inocentes sendo presos, cada vez menos falsa denúncia acontecendo, mas não vamos pegar e tirar a ideia de repente, trazer mais segurança para as pessoas do bem por causa das falsas denúncias, por causa das pessoas inocentes sendo presas. A gente tá no momento, irmão, que a gente tá dormindo de olho aberto, velho. Não dá pra gente deixar de ter uma lei mais efetiva a ponto de, mano, sei lá, pegar um cara que é, mano, abusador de criança, pegar um cara que, mano, matou uma senhora de idade pelo simples fato de matar, que atrasou o lado de pessoas físicas com crimes bárbaros. Não tem como a gente tirar a ideia de colocar esse cara na cadeia e mandar pra vala cancelar a CPF por causa da minoria, irmão. Ô, papai, essa parada, eu vou pegar esse gancho do que você falou. Vocês sabem quem tá pra ser solto, né, daqui 4 anos, né? Não sei se vocês sabem, mas o maníaco do parque tá pra ser solto daqui 4 anos. Sim, sim. E não há nada na legislação que impeça isso, mano. Eu sei. A não ser que eles façam um exame psicotécnico, psicológico nele e dê uma maracutá igual fizeram com o Champinha. Sim. Acho que vocês sabem o caso do Champinha. A prisão perpétua do Champinha é uma maracutaia jurídica que foi criada pra não deixar esse moleque na rua. Sim. Se ele sair, ele vai fazer de novo. Sim. Tem criminosos e criminosos. A gente tá falando aqui, pessoal, aqui é a minha câmera, né? É isso. A gente tá falando aqui de criminosos covardes. Essa galera que a gente quer sentar o pau e tal, e não sei o quê, são criminosos específicos. Latrocínio, espancador de mulheres, estupradores, estupro de vulnerável. A gente não tá falando aqui que vamos colocar o cara que furtou pra comer na prisão perpétua, Exatamente. gente. Porque é isso que as pessoas do campo progressista pensam quando a gente defende isso. Exato. Não, vocês querem todo mundo, mas e o cara que tá furtando pra comer? Gente, não é desse cara que nós estamos falando, tá? Exato. E vou te falar, eu costumo dizer o seguinte, que a ideia dos crimes bárbaros mesmo, sai muito mais da cabeça dos caras de dinheiro do que dos pobres. Os pobres não estão tendo acesso à informação, ou melhor, desinformação que a internet passa. Hoje existem grupos na internet, tem um grupo que chama Academia do Estupro. Meu Deus juro do por céu, Deus, véio. que ensina homens como estuprar uma mulher, como dopar uma mulher e como limpar o cenário. Isso existe. Caraca, Eu falei sobre isso na minha rede social. É a mesma galera do necrotério lá. Você entendeu? É a mesma energia, mesma né? energia. Da Você festa, pega, festa do necrotério, né? Você pega, por exemplo, listas de possíveis estupráveis de alunas de colégios particulares, cara. Então, quando a gente defende essas leis mais severas, diminuição da maioridade penal, não é pra atingir a favela. Porque na favela, irmão, o cara vai roubar seu tênis, tá errado, tá? É outro rolê. Mas é outro rolê. É outro rolê. Você entendeu? Tá errado o cara que rouba o tênis do Playboy? Tá. Só que é outro rolê. Vai ser condenado, Exato. beleza, mas não estamos falando de perpétua pra esse cara. Mano, os caras estão tendo acesso na internet hoje, a molecada jovem que tem acesso à internet, que, mano, são de berço grande, a coisas bizarras e nojentas, mano. Ô, irmão, você falou essa parada do berço é foda, né? Porque muita gente pensa, o criminoso, ele faz isso porque não teve porque aí joga tudo pro pobre que... Aqueles meninos que fizeram aquele estupro coletivo de Copacabana, aqueles caras, faltava educação pra aqueles caras? Tudo playboy, mano. Faltava ensino pra aqueles caras? Eles tiveram uma má criação? Eles foram... Não, eles cresceram em berço de ouro, nos melhores bairros do Brasil pra se viver, que é Copacabana, e fizeram o que fizeram com aquela menina. Então, a gente parte do pressuposto de que existem no Brasil e no mundo pessoas cruéis. E são essas pessoas que devem ser tratadas como tal, mano. Total, é isso, mano. Existe a diferença de um criminoso que furtou, ou foi até mesmo pro tráfico, vendeu uma ali porque não tinha outra opção. Beleza, esse cara aí vai, se ele for pego, vai se responder, vai ser preso, beleza, legal. Sim. Agora, pô, um cara que pega... Entra num convento, acho que você deve ter visto aí. Estupra uma velhinha freira e mata ela. Esse cara, primeiro, que ele não tem condição de estar em convívio da sociedade. Não, é doente. Mas vocês vão deixar ele perpetuamente lá pra pagar o imposto. Ué, eu prefiro pagar o imposto pra deixar esse cara trancado do que uma mulher morrer, pô. Total. Na verdade, qual que é a lógica? Qual que é a lógica, eu prefiro né? cancelar o CPF, irmão, porque eu não queria pagar, mano, o imposto desse vagabundo que estuprou mas que estuprou uma freira, tá ligado? Matou uma freira. Mas é a realidade, irmão. E cara, não tem outra justificativa. Sabe qual que era o lugar onde mais matavam-se mulher no mundo? A Itália, em termos estatísticos. A Itália, cara, o número de mulheres que eram agredidas, mortas, era bizarro, por conta da máfia italiana e tal. O que a Itália fez nesses últimos tempos? Prisão perpétua. Só que na Itália cabe a prisão perpétua, porque lá, mano, a questão carcerária é diferente daqui. Aqui, meu parceiro, é mais um vagabundo que cometeu um crime bizarro e que a gente tá sustentando, velho. E quando eu falo isso, e quando eu falo isso numa conversa com pessoas de esquerda, as pessoas olham pra minha cara e falam, ih, esse
playboy de olho claro tá querendo surfar na nossa onda. E não é assim, irmão. Eu vim de baixo também. Eu só tô falando isso porque, pô, eu vivenciei violência doméstica na minha casa há 8 anos, tá ligado? E eu, mano, cresci no meio da rapaziada, mano, que tinha dificuldade pra pegar o busão, tá ligado? Pra ir trabalhar. Só que, mano, existe o tal do livre-arbítrio. Existe o cara que vai pelo caminho do certo, que pega essa micro-oportunidade que você falou e, mano, trabalha em cima pra se tornar uma grande... Exato, uma grande oportunidade, um grande castelo. E tem outro que se revolta, mano, e vai pro crime, tá ligado? Eu não posso simplesmente pegar e, mano, proteger o cara que foi pro crime, alegando que o cara não tem oportunidade. Só que, mano, e os outros que não foram pro crime? Que são a maioria. Exato, que estão se lascando lá e não estão vendo, por exemplo, o governo trabalhar em cima dos que estão indo pro crime. Eles não estão vendo você trabalhar da mesma maneira pros caras que pegaram essa oportunidade pequena e transformam no império. Cara, isso que você tá falando é maravilhoso, porque a gente às vezes, quando vai entrar nesse debate, Gui, e aí a gente é massacrado por isso. Total. A gente tem que, de novo, trazer pras pessoas e falar assim, ô, rapaziada, calma aí, nós estamos falando de uma minoria real, que são esses cruéis, são essa galera que vai pro crime. A maioria da galera da quebrada é trabalhadora, Exatamente. pô. Pega porque senão, se a gente não levar isso em consideração, não existia trem lotado de um monte de trabalhador indo e voltando todo dia. Não ia ter busão lotado de trabalhador voltando todo dia. Total. Não é? Com porque certeza. se a gente pegar toda essa massa que pega... Vamos falar só Zona Leste. Essas milhões de pessoas que pegam o trenzão de Guaianazes pra cá e volta todo dia. Se a gente falar que a maioria daquelas pessoas são criminosas, esse país não existe mais. Exatamente. Ia ter uma revolução aqui. E você falou sobre ouvir o povo. Se você chegar na quebrada hoje e falar assim, e aí, você é a favor de lei mais firme? Você pode ter certeza que a maioria dos trabalhadores fala assim, lógico que somos. Ô, mano, você não lembra aquela pesquisa da chacina que fizeram lá no Rio? Exato. Que 80% das comunidades de favela aprovaram aquilo ali. Porra. Por quê? Porque, mano, eu vou falar uma parada aqui que eu já falei em outros lugares, eu não tenho medo de falar isso, porque eu já falo isso abertamente pra todo mundo. Exato. A maioria dos que morreram ali eram do corre, mano. Lógico que era, irmão. Todos, 99%. Eu, particularmente, não troquei uma ideia com ninguém que é liderança de lá, porque eu conheço gente de lá, e ninguém falou, puta, o fulano tomou uma bala perdida. Cara, ali foi uma ação letal contra traficantes. Exatamente, irmão. Aí a gente pode querer questionar, não essa questão do que aconteceu ali em si. A gente pode questionar o seguinte, beleza, a bala tem que comer também quando os caras invadem o condomínio de luxo, tudo bem. O porquê que fizeram isso, né? Porque tá ligado? eles estão tirando o Por que os caras não fritou o Roberto Jefferson? Aí é uma outra discussão. Agora olhar pro povo e falar que o povo tá errado por ter achado isso daí é muita malcaratice nossa. Total, é o certo que foi feito por causa de uma situação errada. Exato. Então assim, eles foram lá, fizeram a chacina, beleza. É o certo, mano, eu acho o seguinte, o cara tá trazendo lá do povo, mano, se não tiver outro jeito, mano, bota pra cancelar o CPF. Porém, eu acredito que lá no Rio de Janeiro isso foi feito pra milícia tomar conta da favela. Mas foi. Você pode ter tem uma parada por trás. Exato. É a mesma questão do Trump e o Maduro. Tudo. O Trump não invadiu lá porque ele é bonzinho, porque ele se preocupa com os venezuelanos. Exato. Aí eu vejo o quê? Eu vejo a esquerda falando assim, nossa, o Trump invadiu a Venezuela e tirou o Maduro. Beleza. O povo da Venezuela assim, ó. Exato. O povo da Venezuela assim, ó. O povo da Venezuela feliz com a retirada do Maduro. Feliz, certo? Véio. E a esquerda falando que não podia ter feito isso. Porém, a direita idolatrando o Trump como se ele fosse salvador da pátria. O Trump tá cagando pro povo. O Trump só fez isso, ele tá cagando pra Venezuela. Ele só fez isso pra pegar o petróleo da Venezuela. Ele tá nem aí, você entendeu? Mano, tá nem aí. E esse radicalismo é muito doentio, velho. Porque a pessoa que é de esquerda, ela não vai bater no peito e falar assim, pô, essa chacina fez efeito porque o povo agradeceu o que foi feito. Os vagabundos foram mortos. Ela vai falar assim, eu não posso falar isso porque eu vou ser julgado pela esquerda. Ô Gui, sabe qual que é a parada, mano? A esquerda brasileira, ela é tão gourmet, ela é tão burguesa, ela é tão gourmet, que os caras esquecem que o Stalin fez pior que isso aí. Exatamente, mano. Os caras que era... Pode falar palavrão aqui? Pode. Os caras que eram arrombados lá da União Soviética, os lixos, os criminosos, os traidores do regime, era forca, fuzilamento. Total. Os caras passou o carro. Total, é isso mesmo. Por que você olha pra Rússia hoje e vê o tamanho que os caras tá? Porque Mano, os caras da Rússia, o que os caras fizeram? Stalin, Lenin. Mano, os caras pegaram e falaram assim, ó, pra inimigo não tem vez, seja ele quem for. Poucas. É isso. Aí, aqui a gente pega o que a gente acha que é cool dos caras. Não, essa parte aqui do stalinismo é legal. Isso aqui eu quero trazer. Não, Trotsky, não sei o que lá. É isso. Não sei o que. Marx, vou trazer pra... O que eu quero, eu vou trazer. Sim. Mas agora a parte radical, de fato, eles não querem, mano. Exatamente, mano. Eles não querem. E quando nós estamos falando radical, não é só pegar, olhar pros filhos do Bolsonaro e desejar que eles sejam fuzilados. Sim. Porque, na minha opinião, eles deveriam. Mas olhar também esses atrasalados da quebrada. É o extremismo, meu parceiro. O extremismo ligado? é doentio, velho. O extremismo é doentio e burro. É foda, mano. A gente vive num país que é o país de centro e que vai sempre ser o país de centro.
centro. O Brasil, desde a colonização, é o país de conchavo e é o país de aliança, que se você não fizer uma aliança, você não consegue governar. Isso desde a colonização. Então, essas pessoas que são radicais, tanto de um lado quanto do outro, elas atrapalham a vida do cidadão do bem, cara. Porque você não ouve a posição do outro, velho. Sim, mano. Eu já fui muito extremo, tá ligado? Nos anos atrás, até eu começar a entender que eu precisava dialogar, sacou? Lógico. E, tipo, eu sou um cara, mano, que eu sonho, o Gui, tipo assim, sonho lúdico, tá ligado? Final da fome, não sei o que, pá. Só que, mano, existem momentos da nossa vida, é tipo financiamento, mano. Eu vou dar esse exemplo que é pro povo brasileiro entender. Eu quero um carro. O ideal era eu comprar ele à vista pra não ter juros, não ter cartão de crédito, lá. Lógico. Mas, mano, se nós que correria não financiar, eu não vou ter um carro nunca. Total. É a mesma fita que nós estamos conversando aqui. Se a gente não negociar, se a gente não sentar, se a gente não sei o quê. É igual o Lula, mano. Muitas críticas ao Lula, beleza, legal, mas o cara é estadista, mano. Total. Ele é líder. senta com o Trump, ele Lógico. aperta a mão do Trump, ele senta com o Maduro, ele aperta a mão do Maduro. Lógico. E ele manda se fuder quando precisa se fuder. Isso é político, irmão. Isso é político. Exato. Agora, ele poderia muito bem tentar um golpe de Estado, igual o Bolsonaro tentou. Sim, Só sim. que ele não é trouxa. O Exato. Lula não é trouxa. Ele sabe que pra ele acabar com a fome, ele vai ter que negociar com os agropecuaristas, com o cara do petróleo, com o cara de não sei da onde, Total. não sei o quê. É, certo. Aí depende do ponto de vista. Eu prefiro olhar pro resultado. É a mesma coisa, mano, da gente olhar um cara igual você, tá ligado? E eu olhar, independentemente do partido que você venha a escolher, caso você vá pra política, sacou? Mas eu vejo você como um cara importante, até mesmo particular dentro de outro lugar. Sim. Porque, assim, existe o cara radical, existe não sei o que, não sei, e existe os articuladores, Exato. mano. Os caras, os players. Exato. Eu acho que nós somos players. É isso mesmo, cara. É necessário você ter um cara particular. E outra, você não tem que votar, cara, pensando no partido político que a pessoa tá lá vestindo a camisa. Você tem que votar pelos ideais que a pessoa tá querendo, mano, colocar, de repente, numa situação onde vai pra Brasília, onde de repente entra num cargo político. Eu cansei de votar, mano, em ideologia Na bandeira, partidária, né? na bandeira. Cansei, velho. Porque a bandeira, também tô muitas chapado vezes, disso. ela não consegue trabalhar da maneira como ela Esquece. quer trabalhar. Esquece. Se você não fizer o conchavo, se você não fizer aliança, se você não apertar a mão de um prefeito, de um governador no momento que tem que apertar, você não vai ter espaço, irmão. Esquece. E a política, infelizmente, é isso, cara. Se você não conseguir trabalhar em cima desses conchavos, nada vai acontecer. Ô Gui, vou dar um exemplo muito louco do que você tá falando aqui na parte técnica, que é pro povo entender o que nós estamos falando. Porque Sim. eu sou um cara muito... Eu gosto de traduzir, às vezes, porque o povo não entende, às vezes, o que nós estamos falando, Exatamente. né? Olha só que louco, mano. Eu sou advogado, né? E eu aprendi ao longo da minha profissão, irmão, que mais importante do que você entender das leis é você entender o juiz que vai te julgar. Por quê? Porque a gente vive no Brasil. E no Brasil não existe ninguém imparcial. Só se tivesse nascido em Marte. Existe no direito constitucional o princípio de que o juiz tem que ser imparcial. Mas como que eu vou querer que um juiz que nunca pisou na quebrada conheça a quebrada? Ele não vai ser imparcial. Então eu preciso entender ele. Olha que louco. Eu tava com um caso de um moleque preso injustamente. E aí eu fui pro fórum pra fazer uma audiência lá e eu cheguei perto da vara onde é esse juiz. E aí eu conheci uma defensora pública lá. A gente se trombou ali no corredor. E aí, tá, você trabalha aqui? Trabalha, não sei o quê. Me fala um pouco da capivara desse juiz aí. Quem que é ele, pá? E ela falou, então, esse juiz aí, ele é pastor de igreja. O juiz era pastor de igreja. Então, ele tem uma parada muito com salvação. Então, ele gosta que o preso confesse, porque ele acredita que Deus vai perdoar. E aí, ele dá a pena mínima, não sei o quê. Falei, não, beleza. Aí, eu tive umas 3 audiências com esse juiz. Toda audiência, quando começava a audiência, eu falava, paz do Senhor, excelência. Aí, o olho dele... Plim, Crescia, abria desse tá ligado, tamanho. tá ligado. E aí não só os olhos dele abria, mas como os ouvidos. Exatamente, pra ouvir total. o que eu tinha a dizer, Você mano. prendeu ele, você trouxe ele. Exato. E aí uma das testemunhas que eu tinha, que era uma senhora que viu o moleque em outro lugar... pra dizer que ele não tava na cena do crime, ela me contando o depoimento dela, ela falava, doutor... Eu lembro perfeitamente desse dia, porque eu tava voltando da Santa Ceia e foi um culto abençoado. Eu falei, você vai falar isso na audiência. Lógico. Quando chegou a audiência, mano, ela falou isso. Não, tava voltando da Santa Ceia. Aí o juiz interrompeu ela nessa hora e falou assim, ô fulana, qual congregação que a senhora é? legal, Aí ela, mano. só da Assembleia de Deus e tal. Aí no final do depoimento dela, o juiz olhou pro promotor assim e falou, o testemunho dela foi bem convincente, né, doutor? Ah, que legal, da hora. E aí, mano, você ganha a parada. Sim. A política é igual. Isso que eu fiz não é técnica, é política, Total, mano. cara. E você entendeu o que você tá fazendo. Na política é a mesma coisa. Sim. Então, por exemplo, às vezes você tá articulando com um cara que é fundamentalista religioso cristão, mas ele é extrema-direita. Só que ele é um cara que não gosta de ver ninguém passar fome porque Jesus repartiu o pão. Você chega no gabinete desse cara e apresenta um projeto de lei onde você quer distribuir cesta básica numa quebrada, esse cara vai votar a favor. Votar a favor, exato, concordo plenamente, é isso, cara.
Política é isso, política é conchavo, cara. Voltando a falar sobre as questões das leis aqui, a maioridade penal é algo que é muito debatido, que a esquerda também defende que não tem que diminuir a maioridade penal, a direita já defende que tem. Envolve essa questão também de você prejudicar pessoas que são pessoas que vêm da quebrada, os menores de idade que vêm da quebrada, porém tem outro lado, que os grandes crimes hoje de menores de idade, inclusive o caso do Cachorro-Orelha, são de playboys, que não tem medo da justiça, que não tem medo das leis. E foram absolvidos, né? E foram absolvidos, exatamente. O que você pensa sobre essa questão? Cara, a maioridade penal é uma parada muito louca, assim. Eu acho que é o seguinte, mano. Eu acho que no Brasil, os menores, com 16 anos já tá ligado o que tá fazendo. Agora, abaixo de 16, tipo 14, assim, eu ainda tenho uma certa ressalva. Mas com 16, mano... Deus que me perdoe que eu vou falar aqui agora, mas é poucas, mano. Tem cara com 16 anos, até com 14 mesmo. O próprio Champinha, eu acho que tinha 14 anos na época. Ele tinha 14 anos na época. E aí, nessa parada da maioridade penal, eu acho que pra além da gente discutir só essa questão do número, a gente tinha que discutir como, de fato, o sistema de justiça do Brasil analisa as questões psiquiátricas dos detentos. Porque existe o Champinha, que é um louco lunático. O Champinha, ele é doido. Sim. Agora existe os ruins. Esses não são loucos, mano. Esses caras são ruins mesmo. Eu tinha um amigo, velho, que ele morreu já. Quando a gente era moleque na quebrada, ele era um cara que matava gato, sabe? À toa. Uma vez eu vi ele jogando um gato pro alto, assim. Que loucura, mano. Tipo, à toa, só pra ver o gato cair e morrer. Eu vi ele fazer isso. E, conforme ele foi crescendo, ele foi ficando mais violento. E, então, ele foi preso por ter dado uma facada num cara, no pescoço, sacou? Tipo, ele se tornou esse cara. Esse cara, ele é ruim, ele não era louco. Sim. Ele era ruim. Sim. E existem uns doidos. Os doidos mesmo, esses caras que forem constatados, eu acho que deveria voltar os hospitais psiquiátricos de prisão. A esquerda vai falar, pô, mas ali era um Auschwitz brasileiro, era isso, era aquilo. Pô, mas cara, a gente precisa deixar esses caras fora de convívio social, Perfeito. independente da idade, porque aí, ô Gui, se a gente cria um sistema, e isso é uma parada que dá pra ser debatida no âmbito federal, se a gente cria retorna os hospitais psiquiátricos, mas não como era, porque eram masmorras mesmo, os hospitais psiquiátricos, inclusive o Piranhão, que é lá na Casa de Custódia de Tratamento de Taubaté, foi onde surgiu o PCC. Surgiu do Piranhão. O Piranhão era do lado da Casa de Custódia de Tratamento de Taubaté. Os caras doidos, que os caras são, se juntou e fizeram um massacre e criaram o PCC ali, depois do massacre do Carandiru. Então, se você perceber o que o Estado brasileiro faz, o Estado brasileiro criou o PCC, criou um problema e agora tenta remediar. Perfeito. Então, o que nós temos que pensar enquanto homens pensantes aqui? Beleza, qual é o maior problema hoje? Que a justiça do Brasil não sabe diferenciar quem é psicopata e quem é criminoso, porque existe essa diferença. Total. O psicopata, ele não pode voltar pro convívio. Aí a gente cria a prisão perpétua brasileira, pô. Sim. Porque, na minha opinião, o prisão perpétua tem que ser pra doido mesmo. Esses caras loucos e os cruéis. Sim. Agora, por exemplo, maioridade penal, pô, 14 anos, você pegar um cara, reduzir a maioridade penal pra 14 anos, você vai colocar esses bucha de boca, tudo pra se ferrar. Agora, se eu crio um sistema psiquiátrico, onde independente da idade do vagabundo, você coloca ele lá, constatou que o cara é loucão mesmo, vai pro psiquiátrico, pai, igual o Champinha, mano. Em questões jurídicas, eu penso assim, eu penso parecido, eu queria ter a sua opinião se é possível, pensando em questões jurídicas. Eu acho que não deveria ter idade. Eu acho que deveria ser avaliado as questões psicológicas o que eu e penso. também a gravidade do crime. Porque, o que eu mano, penso. tem moleque hoje de 12 anos, mano, que o cara tem uma cabeça maldosa e criminosa maior do que um moleque de 18, tá ligado? O moleque que envenenou a mãe, você viu esse caso? Exato, agora, mano, recente, exato, eu vi, que a namorada ficou, mata essa véia, não sei o quê. Sim, Só que a véia não morreu, graças a Deus. Sim. Só que esse cara não pode estar em Não convívio pode. com a sociedade. E é possível fazer isso de não ter, por exemplo, unidade e trabalhar em cima dos crimes. Porque, por exemplo, comoção nacional, o caso do Cachorro-Orelha. Se não tivesse umidade certa, mano, todos esses vagabundos seriam pegos. O problema é que eles fizeram o quê? Eles jogaram nas costas de um que não ia fazer 18 anos agora, Exato, que tinha 16, exato. que ia cumprir apenas de, sei lá, 4, 5 meses, que é E a aí pena máxima. sumiram com um tal de vídeo, não sei o Exato, quê. cara. Então todo mundo tá solto e os caras estão sendo tratados lá em Santa Catarina, que eu vou falar pra você. Santa Catarina perdeu todo o carinho que eu tinha, porque Santa Catarina não viu lugar de ninguém com aquele governador lá. Os caras são muito preconceituosos, os caras E vão o defender o prefeito crime. de Floripa? Você entendeu? É ridículo. Cê é louco, vergonha velho. alheia. Então, assim, se essa questão da maioridade não existisse uma idade certa, esses caras, por conta da comoção nacional, seriam julgados de uma outra maneira. E eles são tratados hoje nas escolas como se eles fossem reis, cara. Tipo assim,
o Ibope lá em cima. Aí, ó, saímos por cima, quem vai ser a próxima, O tal do Zampieri lá, que foi o cara que foi mais atacado, ele tá fazendo um videozinho agora, colocando ele como o injustiçado da parada. É mesmo? Já vai se candidatar, certeza. Opa, você entendeu? É uma vergonha, rapidão. cara. Então, assim, é tratamento de choque, cara. Mas sabe qual é o problema, irmão? Eu acho que a gente tem que começar a tratar a saúde mental do Brasil como tem que ser. Porque a gente não tem um tratamento psiquiátrico de qualidade no país. A gente não tem um sistema de justiça que privilegia isso. A Defensoria Pública tem um setor psicológico lá, onde tem psicólogos que é um lixo, que não funciona, que as pessoas são tratadas igual lixo. As pessoas vão pra lá trabalhar só porque vai ganhar o dinheirinho porque é concurso público. Então é uma série de problemas. Os juízes mesmo, a galera faz concurso porque é uma carreira que vai te dar uns 30, 40, 50 pau, dependendo da comarca que você trabalha, 100, 120 mil por mês, pra você julgar de qualquer jeito. Sim. Eu tenho vários casos lá que os juízes usam sentenças copia e cola e só mudam o nome. Eu tô até entrando com uma representação no CNJ contra essa juíza. Eu tenho 5 casos de cultivo de cannabis que a juíza simplesmente pra negar, ela não fundamenta. Ela pega o modelo e copia e cola. Então, hoje, pra além da gente discutir a maioridade penal, a gente tem que discutir como é aplicada a pena. Sim. Como é feita a culpabilidade do criminoso. Sim. O grau de culpabilidade. No direito penal, gente, pra quem não sabe, como que você sabe que uma pessoa é inocente ou culpada? O direito penal, você precisa entrar na cabeça do agente. Então, muitas vezes, você não tem prova, você não tem nada. Você precisa entender qual era a intenção da pessoa, pra você saber se foi dolo, se foi culpa. Então, como que você faz isso com um juiz que não é psicólogo? Sim. Que não é psiquiatra. Sim. Como que você faz isso num sistema de justiça que não existe essa avaliação? Na minha concepção, antes do juiz bater um martelo de uma sentença, o acusado, dependendo do crime, porque assim, tráfico de drogas, foda-se, o cara tava vendendo ali, é traficante, é mercância, substância ilícita, não tem que discutir. Sim. Agora, porra, homicídio, latrocínio, estupro de vulnerável, sabe assim? Sim. Esses tipos de crime contra a vida, eles têm que ser avaliados hoje. Porque pra uma pessoa tirar a vida de alguém, cara, você tem que entrar na mente dela e entender quem é essa pessoa. Com certeza. Diferente do traficante, Sim. porque você sabe que ele tá traficando porque ele precisa de um dinheirinho Sim, pra sim. poder qualquer coisa. E antes de entrar num cargo como esse, a pessoa tem que ter uma capivara analisada, tem que haver uma investigação pra cima dessa pessoa que vai exercer um cargo de importância, porque, pô, eu vi um caso, que inclusive eu fui um dos primeiros a repercutir, que foi o caso lá em Minas Gerais, de um desembargador que absolveu um cara que tinha uma relação, ele tinha 35 anos, ele tinha uma relação de marido e mulher com uma menina de 14. E aí, cara, foi bizarro, foi uma comoção. Foi um dos primeiros que explodiu, né? Exatamente. Bateu milhões de views, né? Pô, foi. Inclusive, eu peguei vi a o seu declaração do sobrinho do desembargador, se liga. Surgiu essa história. Aquele cara que também foi abusado Exatamente. dele, né? Exato, é isso, mano. Pra você ter ideia do que loucura. Ele libera o cara, que é o pedófilo, que tinha uma relação com a menina de 14 anos, por conscientização dos pais. Imagina o que os pais não devem estar recebendo de dinheiro, beleza. Aí o Era cara isso foi mesmo, liberado. né? Era porque o cara bancava a Total, casa, não era casa, isso? Exatamente. Aí o cara é liberado. Aí rola a comoção nacional, e aí a gente começa a ir atrás de quem? Do desembargador. E aí a gente descobre, através do sobrinho vindo falar comigo, que o desembargador abusava sexualmente dele. Aí. Eu E lembro, aí, que foi o seu vídeo que explodiu. Explodiu. E aí a gente fez o quê? Conseguiu afastar o desembargador. Muito foda então, isso, cara, foi do nós caralho, temos, mano. Nós temos que fazer um trabalho também, assim, não só no momento que a gente é envolvido numa história como essa. A gente tem que olhar pro povo, olhar pra dor do outro. E, cara, se tiver que ir pra rua pra protestar, que seja o protesto sendo feito pra que as coisas melhorem aqui. Não dá pra você colocar um caso, como você falou, envolvendo essa questão da plantação de cannabis na mão de uma mulher, que é a juíza, que tá naquele cargo, só pensando no dinheiro. Ela não tá nem aí pro trampo dela. Ela faz nas coxas, ela é má vontade, tá ligado? Sem vontade nenhuma. Puta, é bizarro. Não é bizarro? Então, antes de você colocar uma pessoa pra esse cargo, você tem que entender se a pessoa tá apta mesmo, se ela tá fazendo aquilo por amor. Se você escolher uma profissão, cara, faça por amor. Ainda mais profissão que faz com que você mude a vida de uma pessoa. Um juiz, ele não pode pegar e tratar um caso como um caso qualquer. Ô Gui, esses dias eu tava pensando, mano, falando como é que a gente muda isso? Porque, tipo assim, o meu sonho, mano, é mudar o sistema de justiça brasileiro. Tipo assim, o Lula quer acabar com a fome, o grande sonho dele. O fulano quer fazer não sei o quê, o outro quer salvar a Amazônia. Eu quero mudar o sistema de justiça do Brasil. Boa. É o meu sonho. Independentemente se eu um dia ter um cargo eletivo ou não, enfim, é o meu sonho. Sim. Mudar o sistema de justiça brasileiro. E aí eu fico refletindo, mano, será que não seria o momento da gente pensar que os juízes têm que ser cargo eletivo, tipo igual a eleição? Nos Estados Unidos é assim, Sim. Tem uma galera que é escolhida prévia, e aí joga pra comunidade local, que é a comunidade que o juiz vai julgar os casos. Tipo Sim. assim,
Igual aqui, tem o fórum da região da Zona Sul que pega Paraíso, Liberdade, lá. E colocar esse cara pra ser eleito. Só que ao mesmo tempo, mano, eu lembro que a gente é brasileiro. E o Brasil é foda, né? Então a gente fica na sinuca de bico. Pô, no concurso público tá um lixo. Sim. Vamos botar pra votação? Aí a gente vai ver na votação, será Jeitinho que vai dar? tá ligado? O cara pagando um será pouquinho que vai pra você. mudar? Eu É acho loucura. que também não sei se muda, velho. Mas eu acredito que essa mudança das nossas leis, ela é de extrema necessidade. Por quê? Vamos lá, falando sobre a questão dos pobres, certo? Mano, tem muito cara que entra pro crime porque não tem tanta oportunidade. Só que se você coloca uma lei mais efetiva e mais forte, obrigatoriamente esse cara vai pensar 2 vezes antes de entrar no crime. E aí ele pode se tornar um cara como você, que veio de baixo, que não quis entrar pro crime, pegou a micro oportunidade que ele teve e se tornou o cara que se tornou. Talvez muitos desses caras que não escolheram a opção de pegar essa micro oportunidade e transformar no império como você fez, se você coloca uma lei mais firme, o cara pode ser que ele entre pro seu caminho. Porque ele vai falar, mano, se eu fizer isso aqui, eu vou rodar. E se eu rodar, eu vou rodar feio. Então, mano, ao invés de eu pegar e fazer esse caminho que é mais fácil pra eu ganhar mais dinheiro, que é o atalho, eu vou, por ter medo da justiça, eu vou pro outro caminho pegar a micro oportunidade. Então, acho que tudo envolve segurança, cara. Essa questão da educação, ela é muito importante. A questão da saúde, ela é muito importante. A questão de você ressocializar é muito importante. Mas a segurança, mano, ela faz toda a diferença. Se você vive numa cidade segura, cara, você sai de casa mais alegre, você não sai preocupado, você se dedica pras coisas que tem que se dedicar, sabe? A segurança é necessário, cara. E aí entra muito na questão que eu defendo, que assim, se nós que somos homens grandes, a gente tem medo da segurança, imagina uma mulher, irmão. Fudeu, as minas mulher. não pegam nem... Tem mina que não pega nem busão Você mais, entendeu? E aí a mulher, de repente, é abusada dentro do busão, o cara pergunta que tá vendo o caso sendo noticiado, por que ela foi abusada? Tava de roupa curta? O que ela fez? Cara, é um absurdo você pegar e questionar a vítima, irmão. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente questiona a vítima. A vítima. É loucura. Então, nada mais interessante hoje, na minha concepção, do que você fazer uma reforma das nossas leis, que são leis arcaicas, que são leis amadoras, que são leis que prejudicam, em sua maioria, as pessoas do bem. Vou falar de uma causa aqui da mulher. É real, medida protetiva. A medida protetiva, ela foi criada junto com a Lei Maria da Penha para dar uma resposta para as mulheres. Mas a medida protetiva, na minha concepção, ela é muito mal feita. As minas morrem abraçadas com a medida. Você entendeu? Além de morrer abraçada com a medida, você fortalece quem? A mulher que faz a falsa denúncia também. Porque tem muita mulher que faz uma falsa denúncia. Eu tenho casos de amigos que são policiais que nunca colocaram a mão na mulher, mas quando quiseram separar, a mulher entrou com uma medida Maria da Penha e entrou com uma medida protetiva. O cara que é do bem, ele não vai rasgar a medida protetiva e vai cobrar a mulher que fez essa medida protetiva contra ele. Ele vai mesmo com dor no coração, ficar quieto e, mano, aceitar. Já o cara que é vagabundo, mano, esse cara, ele vai pegar e vai matar a mulher, porque a lei não traz segurança pra mulher. E também não traz segurança pro homem que é falso acusado. Então, não existe nada mais necessário hoje do que a união das forças, seja esquerda e direita, em busca de leis melhores, cara. Eu sou muito a favor dessa questão de leis melhores. E falando em lei, o que você pensa, eu sei a sua resposta, mas até pra gente entrar no debate, sobre a questão da legalização da maconha. Eu vou te falar, eu sei qual que é a sua opinião, mas eu quero falar da minha, porque eu sou meio leigo sobre isso. Eu usei droga há muito tempo. Eu tô há 5 anos limpo, graças a Deus. E eu percebi o seguinte, que tinha muita gente que usava da maconha, ou buscava a droga, que a maconha é mais leve, pra ter aquele momento de malandragem, momento de adrenalina, de chegar numa biqueira, entregar o dinheiro pro cara, exatamente, sou malandro, vamos fumar um baseado, eu vou lá buscar na biqueira porque eu sou malandro. Eu percebo que tem muita gente que nem gosta do prazer da maconha. Eu, por exemplo, não gosto de fumar maconha porque eu fico lesado, e eu gosto de ser acelerado. Ativo, pá. Exatamente. E tem gente que não gosta, mas faz isso justamente por essa questão de querer, mano, mostrar pra rapaziada que seca que ele é o malandro que vai na quebrada. Se você pega e legaliza a maconha, por mais que você trabalhe no combate do tráfico, eu acho que você vai dar espaço para as pessoas que são essas pessoas que querem o hype de ir numa biqueira pegar droga, conhecer outras drogas mais perigosas, que no caso eu conheci, que é a cocaína, que quase me matou. Então, assim, o que você pensa sobre isso? E eu tô muito louco com o que eu tô pensando? Cara, não tá louco. Na verdade, esse é um senso comum mesmo, assim. O povo pensa muito parecido com você. Só que o que acontece, cara? É isso, né? A maconha, ela é incompreendida. E como diz o Siddhartha Ribeiro, pra alguns a maconha é igual plutônio, que não pode ser tocada e tudo mais. Para outros é igual o Césio 32, que também não pode ser tocado. Para outros é igual um Rivotril, que você até pode ter acesso, mas com muito acompanhamento. E para outros é uma planta como qualquer outra, que tem que ter certos cuidados, como é o meu caso. O que acontece na minha visão hoje da maconha, cara? A maconha não é oba-oba. A maconha, ela é uma substância igual qualquer outra.
não deve ser esbanjada, ela não deve ser usada por quem não pode. Por exemplo, menores de 21 anos não podem usar maconha, não devem usar maconha. Por quê? Porque existem estudos muito sérios que comprovam que a pessoa até os 21 anos, ainda o córtex pré-frontal, ele tá em formação. E você colocar substâncias psicotrópicas num córtex pré-frontal que ainda tá em formação, você pode dificultar ou mudar o curso do rio desse córtex pré-frontal. Então não pode. Então eu acredito muito na ciência. A maconha, ela deve ser utilizada para pessoa que precisa. Ah, mas eu uso recreativo, eu gosto de ficar chapado. Então, se te faz bem, você tem que procurar um médico, mesmo que a forma recreativa, porque se para você faz bem, ela é terapêutica. Você só tem que entender a forma correta de usar. Perfeito. Porque maconha, igual qualquer outra droga, quando ela bate errado, ela bate errado. É igual você. Você não se dá bem com a parada. Nunca. Tem pessoa que dá bad trip. Tipo, fica paranoico. Eu fico, mano, zoado. Fica zoado, dá crise de ansiedade. Sim. Tem pessoas que dá crise de ansiedade de ir pro hospital. Não pra morrer, porque não existe overdose de maconha. Mas, tipo assim, a pessoa precisa tomar um calmante. Porque ela fica, tipo, sabe, com uma crise de ansiedade. Então, a maconha não deve ser legalizada no Brasil à torta e à direito. Eu acredito na legalização responsável. Ou seja, estive em Nova York agora. Voltei de Nova York semana passada. Eu vou, já é a terceira vez que eu vou pra lá e pra estudar o mercado canábico mesmo. Eu tenho algumas conexões de lá. E como que foi a legalização em Nova York? Lá nos Estados Unidos é legalizado em alguns estados, perfeito, não são todos. E como é a legalização de Nova York, que pra mim é a melhor de todas? Não é oba-oba. Você não consegue comprar em qualquer lugar. Tem os dispensários específicos pra isso. Lá, você pode comprar de forma recreativa, beleza, legal, mas você tem que ser maior de 21 anos, ou seja, já existe uma vedação aqui técnica mesmo para que menores de 21 anos tenham acesso. Por quê? Porque a ciência disse que não pode, não é porque o governador, ou o prefeito, ou o Donald Trump. A ciência diz que antes dos 21 anos você não pode ter acesso à terapia canabinoide com THC, a não ser que você seja uma pessoa com uma doença muito específica, tipo epilepsia, Parkinson, que você tem que ter acesso a, por exemplo, uma criança que tem muita epilepsia com 10 anos, ela pode ter acesso a THC, porque o THC ele é um benefício para quem tem epilepsia. Agora, uma criança que tem predisposição a ser esquizofrênica, ela jamais pode fumar um baseado, porque ela vai desenvolver esquizofrenia. Então a gente vê muitos jovens de periferia com 14, 15 anos esquizofrênicos por causa de uso de maconha. Isso é bom eu falar, porque tem muita gente que acha que eu sou o cara que quer liberar pra todo mundo, pode fumar aqui, pega aqui. Não é essa a legalização que eu acredito, cara. Perfeito. Eu acredito na legalização pautada na ciência. Ou seja, aquele que precisa pode ir atrás, o cara que gosta do recreativo acima dos 21 anos, porque é isso, é igual álcool. O álcool, ele não é proibido, mas ele destrói famílias. A maconha, ela pode destruir uma pessoa sim. A pessoa pode ficar preguiçosa. Ó, vou te dar um exemplo meu. Eu sou cultivador de cannabis, eu sou legalizado, eu tenho minha associação, mas eu não fumo maconha. Hoje mesmo eu não fumei maconha. Que legal, eu fumo maconha depois do meu expediente. Pra dar aquela relaxada, Por quê? Né? Porque se eu fumar, durante o dia eu fico imprestável, mano. Sim, no também. sentido de ficar preguiçoso. Total. Agora, existem genéticas que te dão disposição, que te dão isso, que te dão aquilo, mas é uma opção minha estar completamente sóbrio pra atender o cliente, pra vir aqui no podcast, pra falar, não sei o que. Eu tô de óculos por causa de estilo, mas eu não fumei. Não mesmo, dá pra porque ver. eu curto. Sim. Porque é isso, cara. Existe uma diferença entre você ser usuário e você ser paciente. Perfeito. Claro que a criminalização da parada, ela tem um cunho racista, né? A gente sabe, a maconha foi proibida no Brasil e em outros lugares do mundo porque é uma coisa que foi trazida pelos escravizados. Tem toda uma questão racial em volta disso. Porém, como eu falei, eu acredito na ciência. E se a ciência tá dizendo pra mim que antes dos 21 não é bom, eu vou acreditar nisso. Perfeito. Se a ciência tá dizendo que tem pessoas que não podem porque tem esquizofrenia, eu vou. E tem pessoas que, como é o meu caso, que é muito elétrico. Eu sou igual você. Sim. Então eu tô aqui na correria. Se eu fumar uma maconha pra ficar, tá ligado? Não vai rolar. Horrível, exato. Não vai rolar. Mas legal essa sua visão, cara. Porque quando eu peguei a sua biografia, eu falei assim, pô, vai ser bacana porque ele vai ter um pensamento diferente do meu. Nós vamos trocar uma ideia. Exato, um debate saudável, porque, mano, eu quero entender. Eu trago as pessoas aqui, muitas vezes, pra entender o que elas têm pra me falar. Sim. E eu sempre fui do pensamento assim, mano, não pode legalizar. Mas você tocou num ponto muito legal, que é essa legalização responsável. E uma outra questão, que eu falo isso sempre, cara. Eu dava, há um tempo atrás, algumas palestras em igrejas, enfim, instituições, ONGs, pra falar sobre o consumo de droga. E eu costumo dizer que a pior droga que existe, ela é legalizada, que é o álcool. É pior. Você não vai numa festa de criança, irmão, e você pior, vê véio. um cara servir uma bandeja de cocaína pra você cheirar. Não. Mas você vai numa festa de criança e vai ver uma bandeja cheia de bebida alcoólica.
boca. Todas elas que você imaginar. Todo lugar que você vai, você tem um gatilho de álcool, irmão. Quando eu parei de usar droga, o que eu fiz? Eu fui fazer esporte. E no o lugar pó, que eu ele fazia anda esporte, lado a lado com o álcool, né? Parece que foi nascer um pro outro, né? Exatamente, não tem como você segurar um sem o outro. Aí, mano, eu comecei a sair dessa parada de festa e fui começar a praticar mais atividade física. Comecei a jogar tênis. Na academia que eu jogava tênis, tinha uma geladeira cheia de bebida. Na academia, mano. Lotada de bebida. Olha que E você tinha bizarro. acesso. Olha que bizarro, Então, véio. assim, a gente tem que lutar também pelas coisas que são legalizadas e que talvez, se a gente lutar, vai incomodar o sistema. Porque o álcool, cara, ele movimenta a nossa economia. Você tem alguma dúvida disso? Por que os caras não querem tirar o álcool? Porque movimenta a economia. Mas é no álcool, cara, que as pessoas sofrem acidente de carro. É no álcool que as pessoas se tornam mais violentas. Bate mulher, mata mulher. Exato. Bêbado. Exato. Você não tem caso de a pessoa que encheu a cara de maconha. Não. O cara que enche a cara de maconha, no máximo ele vai ou dormir ou vai comer pra caramba. Ele não vai nem conseguir tirar o carro da vaga do Não tem estacionamento. briga, não vai. fica violento. Exato. Só que o que acontece? Uma coisa importante sobre a legalização de Nova York que eu acho que é importante a gente trazer aqui. Além de tudo isso que eu falei, a legalização de Nova York, ela pra mim é modelo por quê? Porque o estado de Nova York reverte a maior parte dos impostos adquiridos com a venda de produtos à base de cannabis para investir nas comunidades pobres de Nova York que foram historicamente criminalizadas por causa do uso de maconha. Ou seja, negros, hispânicos, latinos, essa galera tá... Todos esses ONGs e tudo mais, que cuida dessa galera, tá recebendo subsídio do estado de Nova York por causa da venda legalizada pra criar prevenção à droga, criar oficinas de cultivo, ensinar as pessoas a plantar, criar roupas feitas de cânhamo, que são as fibras da maconha. Então existe ali um universo sobre essa questão da legalização que tá fluindo e pra mim é o ideal. A questão da legalização do álcool versus a legalização da maconha. Existem os malefícios da maconha, como eu falei aqui, né? Os problemas de saúde que pode ter quem não pode usar e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, se a gente for comparar com o álcool, qual o benefício? Porque assim, malefício a gente já sabe que toda droga tem. Sim. Agora, qual o benefício que a maconha traz? Vários. Agora, qual é o benefício que o álcool traz? Sério? Nenhum. Uma taça de vinho que alguns especialistas cardiologistas falam, mas quem que toma uma taça de vinho só? Tá ligado? Esse é o ponto. Tá ligado? Então a gente tá tratando aqui de uma substância que se você isolar ela, se você tratar dela e você souber usar, ela é boa pra caramba. É que sabe qual que é o problema, irmão? Pouca gente tem esse seu pensamento e tem o estudo que você tem aprofundado pra falar sobre o assunto. Então se você libera, por exemplo, uma droga aqui, mano, o que vai ter de louco aí, velho, usando droga até acabar, mano, fumando maconha o dia inteiro. Que é um exemplo, a pessoa que vai pra Holanda, a Holanda é legalizada, né? Cara, o que eu escuto de pessoas brasileiras falando, nossa, eu fui pra Holanda, comi um brigadeiro de maconha, fiquei doidão. Mano, é uma enormidade. Compensação, eu morava fora do país e eu não via, cara, as pessoas que iam pra Holanda, tá ligado? Falar assim, os gringos, pô, fiquei doidão e tal. Os caras iam lá pra curtir de forma recreativa. É outro e não ficava rolê. expondo. É outro Eu rolê. fui no Tomorrowland do Brasil, que eu gosto de música eletrônica, e fui no Tomorrowland da Bélgica. Irmão, eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. Só que não dá nem pra comparar. No Tomorrowland da Bélgica, os caras tão, mano, suave, não tão, mano, adrenados, Aquela não tão com boca de fritação. camelo, se mordendo todo, enquanto o brasileiro tá baforando lança perfume. Fritado. Então, assim, não dá pra você dar muita liberdade, tá ligado? É que aqui a gente é culturalmente país falando. do muito. Exato, A gente é o país do... mano. Ó, a gente quer transar demais. Exato. Quer sair demais. Exato. Quer usar droga demais. Exato. Quer festa demais. É isso Pode mesmo. reparar, É o isso brasileiro é um país que... Mano, Nova York, as festas lá começam, tipo, balada, começava às 9 e terminava no máximo 2 da manhã. Aqui, os rolês, se não virar à noite, não é bom. Exatamente. Se o rolê não... Se você não amanhecer, começar a escutar os Acabou. os MTV, tá ligado? Olhar pro céu. Você sabia que os caras até tentaram o projeto aqui no Brasil de fazer essas baladas que lá fora estão bombando, que começam à tarde e terminam, tipo, sei lá, 9 da noite? Sabe o que acontecia, mano? Os caras iam pra balada à tarde, chegava 9 da noite. after. Onde é o after? Onde é o after? Então, Tem que assim, ser o mano, não after. O adianta. Brasil não tem limite. O Exato. brasileiro, o povo brasileiro Exato. é um povo que não sabe dosagem. Mas é isso. A gente é um povo viciado em automedicação. Sim. E dopamina? Dopamina. A gente é viciado em pornografia. Exato. A gente é viciado em muitas outras drogas. Sim, Muitas sim, outras sim, drogas. sim. Então a gente... Em açúcar. Exato. O povo brasileiro é viciado em açúcar, Que em é tão gordura. prejudicial quanto. Então a gente tá falando de um país de excesso. Então por isso que eu concordo com você quando fala, pô, se liberar as drogas aqui, a gente vai ter um problema. Sim. Quando eu falo de legalização da maconha, eu tô falando da maconha e de forma responsável. Perfeito.
Agora, se alguém me perguntar de crack, de não sei o quê, eu sou contra. Lógico. Porque a gente vive no país do excesso, Lógico. cara. E eu vou te falar uma coisa, mano. Eu, com propriedade, eu posso te falar. Mano, a maconha, ela não chega nem perto de financiar o tráfico. Tá doido, mas assim, não é nem 5%. Nas biqueiras nem tem maconha mais direito, mano, hoje em dia. Exatamente, tá ligado? É outra droga que financia o tráfico. Enfim, mano, o papo tá tão bom que a gente já tá chegando no final do papo. nem percebe, né, exatamente. mano? Mas eu quero, pra finalizar, falar sobre rapidamente a lei contra a misoginia. Boa, mano. Que as pessoas estão querendo equiparar com a questão do racismo e tal. Você, como um homem preto, pode falar muito bem sobre isso. Se você se sente incomodado com essa comparação e se você é a favor ou contra que essa votação aconteça, que a lei contra a misoginia apareça aí no nosso cenário. Cara, eu sou a favor sempre da gente conseguir ser imediato. Beleza, se a gente não consegue fazer uma legislação específica e o caminho de articulação política seja equiparar, que seja. Eu não sou esse cara preciosista do sentido de tipo assim, não, isso aqui, o racismo é do preto, não sei o quê. Irmão, qual o problema? Quando equipararam a homofobia ao racismo, porque não criaram um tipo penal novo. Eles só criaram uma jurisprudência pra equiparar as mesmas penas, ao mesmo rito e tudo mais. Por que eu vou ser contra? Porque é um preconceito como o outro. A homofobia é um preconceito. O racismo deixa os caras equiparar, mano. Agora, tamo aí falando da misoginia. Vai equiparar? Se for esse o caminho pra um filha da puta ser condenado, esse é o ponto. Ótimo. Esse é o ponto. Agora, eu vou esperar os caras criarem uma lei nova só pra chamar de sua, pra ter uma lei nova enquanto os caras tá sendo misógino, Calvo do Campari, sei lá quem mais quem, esses caras que só falam bosta. Esse é o ponto, irmão. Red Pill que movimenta um discurso que fomenta os vídeos ao vivo no Discord de matar mulher, de ser escroto com mina, de matar bicho no Discord. Perfeito. Então, a gente tem que frear esses caras. Se pra frear esses caras a gente tiver que equiparar com racismo, com você que equipare, velho. Dá um passo pra trás, não tem problema nenhum. Que equipare, velho. O problema não tá no homem chegar pra mulher e falar assim, você tá na TPM e ele ser preso. Ele não vai ser preso por isso. Não é esse o ponto. É o cara que fala que mulher tem que morrer. Irmão, é o cara que faz um grupo falando de academia de estupro. Ô Gui, essa fala sua, ela é muito semelhante ao cara que fala que, agora eu não posso mais chegar em mulher nenhuma porque é assédio. Irmão, se você souber chegar numa mulher, você não vai ser assédio. E outra, irmão, eu fiz um podcast. Não vai ser assédio. Eu fiz um podcast. Se você souber chegar na mulher e falar. Total, eu fiz um podcast, falei sobre isso, e os caras me interpretaram de maneira equivocada, os Red Pill, pra tentar me diminuir. Cara, antigamente, irmão, a gente ia pras micaretas, a gente fazia coisas que hoje a gente não pode fazer. E a gente achava normal, por exemplo. Tamo num carnaval, puxar pegando pela mão. Você fez isso, eu fiz isso, todo mundo fez. Hoje não cabe, irmão. Então é um passo pra trás, pra dar dois pra frente. Eu não posso chegar pra um cara que é amigo meu, por mais que eu tenha liberdade, e ele fala, tá suave, chama o cara de macaco. Talvez antigamente, pela liberdade que ele me dava, eu podia. Às vezes tem os caras que falam, não tem problema, não ligo. Mas hoje em dia não pode, já mano. Tá moiado. É um passo pra trás, velho, porque pra prender o cara que realmente é racista. É lógico. Você entendeu? É lógico. Porque senão você vê, a gente normaliza comportamentos arcaicos, porque se a gente for normalizando e regredindo, daqui a pouco a gente tá normalizando dar chibatada nos outros na praça pública. Exatamente, é isso, cara. Queimar a mulher em fogueira, porque a mina saiu de biquíni. Exato, a gente não pode, a gente precisa evoluir, mano. Se você não quer evoluir, o problema é seu, vai morar em outro lugar. Mas aqui no Brasil a gente vai buscar evolução. Ó, pra finalizar o podcast aqui, eu sempre passo pra você, pro convidado, fazer uma pergunta pra mim, porque chama Fala Guipa, né? Às vezes você quer perguntar alguma coisa pra mim, e aí eu respondo e a gente finaliza esse papo. Foi muito legal, quero o segundo episódio, hein? Não, vambora, irmão. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que a pergunta que eu tenho pra te fazer, cara, é mais no sentido de... abarca tudo que a gente conversou aqui, mas uma parada muito objetiva mesmo assim. O que você acha, mano, que a gente tem que fazer de fato pros homens parar de matar as mulheres, mano? Primeiro, regulamentação da internet, porque eu acho que hoje tomou uma proporção muito maior, porque a contaminação dos homens, ou a lavagem cerebral dos homens em cima de conteúdos que são propagados na internet contra as mulheres, cresceu absurdamente. Hoje em dia tem muito homem que tá passando por uma situação como essa de lavagem cerebral e que, mano, não gosta da mulher pelo simples fato de ser mulher. Nossa, então a regulamentação da internet, cara, ela tem que existir. A internet não pode ser terra de ninguém. E segundo ponto, lei mais efetiva. As leis têm que ser mais firmes. Você tem que botar o cara na cadeia, poucas. Gui, você acha que isso acontece porque os caras tá perdendo espaço mesmo? Total. Tipo assim, de grana, tá ligado? Hoje nós vemos mulher CEO. As mina hoje não sai mais com o cara porque ele tem um carrão, porque ela tem o dela. Exato. Porque ela tem o dela. Irmão, deixa eu falar ela procura um homem que tem mais do que dinheiro hoje. E os caras não sabem nem falar, mano. Não sabem nem transar. O ponto é esse. Os caras têm medo. Os caras não sabem chupar a mulher.
concorrência, disso pode, aqui, né? pode. Medo Mano, da os caras não concorrência, sabem, irmão. mano. É o medo da concorrência. O cara quer que a mulher seja virgem, não é não porque ele acha sabe. fantástico. Porque ele não sabe. Exato, ele quer que ela sente qualquer bosta. Então a mina que é virgem, ela não tem a malícia. Essas mulheres Por de isso que hoje... ele pega mina novinha, irmão. Lógico que Os é. caras têm medo de mina mais velha, Lógico né? que é, velho, lógico que é. Então esses caras, eles fazem esse tipo de conteúdo pra tentar diminuir o poder que a mulher conquistou na sociedade. É um bando de frouxo, irmão. E nós não somos frouxos, certo? Ah, que Mano, mil que graus, papo da hora, meu satisfação, parceiro. mano. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que faz? @advogado Everton, todas as minhas redes, Everton EWERTON, advogado Everton, todas as minhas redes é igual. Irmão, satisfação total. toda minha, papo e o da que você hora, precisar mano. de nós, pra qualquer Obrigado, fita, mano, nessa obrigado. caminhada Tamo que você junto, tá é indo aí, nóis, que nós não vamos. pode falar Ainda ainda. não. Mas, Tamo mano, junto. tô com De você, coração, tá, você mano? é um cara Pode... da hora É demais. nóis, caralho. Muita Tamo ideia, mano, igual. Parabéns aí, mano. Tamo junto, Rapaziada, obrigado por mais uma audiência aí, mais um episódio aqui que vocês acompanharam junto com a gente. Se inscreva no canal, ative as notificações. Papo de hoje foi com o Dr. Everton Baita Cara. Tamo junto, valeu. É nóis.